Era uma manhã comum em Vitória. O tipo de dia que parecia prometer normalidade, aquele tipo de rotina que a gente nem valoriza, mas sente falta quando tudo desaba. O sol nascia tímido sobre a baía, refletindo um brilho dourado sobre as águas calmas, e o vento trazia o cheiro salgado do mar, misturado com o aroma do café que minha mãe preparava. Eu acordava todos os dias com esse cheiro, forte, quase amargo, mas cheio de lembranças boas. Eu, sargento da Polícia Militar, 32 anos de idade, 10 deles de farda. Tinha visto muita coisa nas ruas, sangue, desespero, gente pedindo ajuda tarde demais. Mas nada me prepararia para o que estava por vir, porque o pior tipo de tragédia é aquele que invade o seu lar. Naquela manhã, minha mãe me esperava na cozinha. "Vai trabalhar cedo hoje, meu filho?" perguntou, com aquele tom de quem já sabia a resposta. Ela sempre se preocupava. O trabalho policial em Vitória não dava trégua. As favelas, os morros, os corredores estreitos de bairros como Itararé, Resistência e Gurijica escondiam histórias que pareciam se repetir: droga, arma e sangue. Mas aquele dia parecia diferente. O rádio da corporação estava estranho. Falava de movimentações de criminosos fugindo da Grande Vitória em direção à serra. Eu escutei aquilo e deixei para lá. Queria apenas tomar meu café e aproveitar 5 minutos de paz antes de encarar o caos da rua. Lembro do olhar da minha mãe. Um olhar calmo, cansado, mas firme. Ela era o que me mantinha inteiro. Depois que meu pai morreu, ainda quando eu era um recruta, ela segurou as pontas, cuidou da casa, das contas e de mim. E eu prometi que nada de ruim chegaria até ela. Mas promessas, às vezes, são quebradas da forma mais cruel. Saí de casa por volta das 7. O dia seguia comum, patrulhamento de rotina, pequenas abordagens, uma ocorrência de roubo na Praia do Canto. O calor era abafado, aquele típico de novembro em Vitória, quando o colete parece pesar mais e o suor escorre antes mesmo de você dar o primeiro passo fora da viatura. Por volta das 3 da tarde, tudo começou a mudar. O rádio da PM pipocou um chamado urgente. Invasão de residência em Jardim Camburi. Fui deslocado, mas não dei muita atenção. Era mais um entre tantos. Quando percebi o endereço, o ar me faltou, era o meu. Por um instante achei que fosse engano. Fiquei parado, o coração acelerado, as mãos tremendo no volante. Meu parceiro, Almeida, olhou para mim confuso. "O que foi, irmão?" É a minha casa." O trânsito parecia interminável. Cada sinal vermelho era um soco no peito. O rádio continuava chiando, vozes se sobrepunham, o código de invasão se repetia. Quando cheguei, a rua estava cercada. Vizinhos em choque, uma viatura já parada. E eu só via as fitas amarelas sendo estendidas em frente ao portão. Meu instinto de policial lutava contra o desespero de filho. Eu entrei sem pensar. Gritei o nome dela, e o silêncio foi a resposta mais cruel que já ouvi. A sala estava virada, pedaços de vidro no chão, uma cadeira caída, e o cheiro de pólvora no ar. Foi ali que entendi que o mal, aquele mesmo que eu combatia todos os dias, tinha cruzado o limite que eu acreditava ser intocável. Minha mãe estava viva, ferida, em choque, levada para o hospital. Mas o que fizeram com ela não foi apenas físico. Foi uma ferida que nenhum curativo poderia fechar. Naquele instante, jurei a mim mesmo que não descansaria até entender quem estava por trás. Não por vingança. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Mas a cada batida do coração, o que crescia dentro de mim era algo mais sombrio. E ali no portão da minha própria casa, sob o mesmo céu azul que parecia zombar de mim, eu deixei de ser apenas um policial. Naquele dia, eu comecei a me tornar outra coisa. No hospital, o som dos passos ecoava no corredor branco. Aquele cheiro de álcool e desinfetante queimava o nariz e cada segundo parecia durar uma eternidade. Quando vi minha mãe deitada, cercada por enfermeiras, com os olhos abertos mas perdidos em algum ponto do teto, senti um vazio que nem a dor mais forte que já levei na rua se comparava. Ela tentou falar, mas os lábios tremiam. Eu segurei a mão dela, fria e frágil, e jurei ali, olhando nos olhos da mulher que me criou, que ia descobrir quem fez aquilo. "Mãe, eu prometo..." Minha voz falhou.
Eu vou achar esses desgraçados. O médico pediu para eu sair. Disse que ela precisava de calma, que estava em choque. Mas como alguém fica calmo depois de ser invadido dentro da própria casa? Voltei para a rua com o peito em chamas. A viatura ainda estava lá, os vizinhos observando de longe, cochichando. A rua parecia diferente, como se cada janela escondesse um segredo. O perito, um veterano chamado Freitas, veio até mim. Sargento, eu sei que o senhor quer agir, mas agora precisa deixar a equipe trabalhar. Ei, Freitas, essa é a minha casa. Gritei sem me reconhecer. É a minha mãe. Ele me olhou com um misto de pena e respeito. Eu sei. E é por isso mesmo que o senhor precisa respirar. Se misturar emoção com dever, o erro vem rápido. Mas eu já estava misturado demais. Entrei de novo na casa, ignorando o aviso. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, misturado com perfume barato e algo metálico. Sangue. Caminhei pelos cômodos, tentando reconstituir cada passo. A janela da sala estava forçada, marcas de chute na madeira. Um pedaço de tecido preso na tranca. Marrom, grosso, talvez de calça. O quarto, não quis entrar. Mas entrei mesmo assim. O lençol rasgado, o espelho quebrado e o som dos meus próprios passos ecoando me deram náusea. No chão vi uma corrente dourada. Era do meu pai, que minha mãe usava todos os dias. Peguei e fechei a mão com tanta força que senti o metal cortar a pele. Os investigadores começaram a me tratar com cuidado, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. E eu era. 2 dias depois, voltei ao quartel. Ninguém sabia o que dizer. Alguns colegas apenas me cumprimentavam com o olhar. Outros desviavam. O capitão Menezes me chamou na sala. Preciso de você calmo, Marcos. Você é um bom policial, mas não pode se envolver diretamente nessa investigação. Olhei para ele e respondi baixo. Eu não vou me afastar, senhor. Ele suspirou, sabia que não adiantava insistir. E no fundo talvez até entendesse. Peguei o relatório preliminar. Não havia sinais de arrombamento pela frente. Entraram pelos fundos, cortaram o fio da cerca elétrica e usaram uma chave mestra na porta da cozinha. Isso significava planejamento. Não foi um crime aleatório. Eles sabiam o que faziam e sabiam onde estavam entrando. Mas o que eles queriam? Minha mãe não tinha nada de valor. E por mais cruel que fosse admitir, o ataque parecia pessoal. Alguém quis me atingir por meio dela. No dia seguinte fui até a delegacia da Praia do Canto. Queria ver o inquérito. O delegado Ramos, um homem que já me conhecia das ruas, tentou me barrar. Marcos, você está envolvido demais. Eu estou envolvido porque era a minha casa, doutor. Bati na mesa. Se fosse a sua mãe, o senhor já estava com metade da cidade revirada. Ele me olhou, respirou fundo e me entregou o dossiê. Toma, mas não me faz me arrepender disso. Nas fotos, os detalhes eram nítidos. Pegadas pequenas, talvez de 2 homens, um deles usando botas, marcas de luvas e uma digital parcial num copo quebrado da cozinha. O perito ainda não tinha resultado, mas parecia recente. Fui para casa e sentei no sofá destruído. A casa estava em silêncio, como se tivesse perdido a alma. E ali, entre destroços e lembranças, comecei a montar as peças do quebra-cabeça. Dias antes do ataque, tínhamos recebido no batalhão uma denúncia de um grupo que estava tentando mapear casas de policiais na região. Diziam que era coisa de retaliação, gente ligada a facções que haviam perdido terreno em operações recentes. Lembrei que, 2 semanas antes, eu tinha prendido um dos líderes locais, um sujeito conhecido como Diguinho da Ilha. Um covarde, mas perigoso. Quando o prendi, ele disse algo que na hora achei ser só bravata. Cuidado com quem tu ama, polícia. Você nunca sabe quando a rua te cobra. Essas palavras começaram a ecoar na minha cabeça como um aviso, talvez o aviso que eu ignorei. Peguei o telefone e liguei para o Almeida. Irmão, preciso de você comigo. Para quê, Marcos? Para fazer o que a lei não consegue fazer rápido o bastante. E foi assim que a caçada começou. Não como policial, mas como um homem que perdeu tudo. A madrugada em Vitória tinha um som diferente desde aquele dia. O ronco distante dos carros, o barulho do vento passando entre as árvores, até o canto dos cachorros parecia mais pesado, mais denso. Eu não dormia há quase 2 dias. A cabeça fervia
e o corpo parecia funcionar no automático. Café, cigarro e uma raiva que não parava de crescer. O relógio marcava 2h47 quando decidi sair. Peguei o colete que mantinha no armário e a pistola da corporação. O número de série ainda brilhava sob a luz fraca da cozinha. Eu sabia que o certo seria esperar o resultado da perícia, mas aquilo não era mais uma investigação comum. Era pessoal. Era minha vida desfeita dentro de casa. Almeida chegou meia hora depois, com o carro sem insígnia. Um Gol prata, vidros escurecidos. Tá mesmo disposto a seguir com isso, Marcos? Ele perguntou abrindo a porta. Já passei do ponto de volta, irmão. Respondi, olhando para o horizonte da cidade. Agora eu quero nomes. Almeida era um policial antigo, do tipo que conhecia todo mundo. Informantes, traficantes, donos de ferro velho, pastores, milicianos e até políticos. Ele sabia circular por qualquer ambiente sem levantar suspeita. Se existia alguém capaz de me ajudar a caçar esses desgraçados, era ele. Começamos onde? Perguntou ligando o carro. Jardim Camburi. Lá tem uma boca que recebia mercadoria do Diguinho da ilha. Se alguém souber de algo, vai ser lá. Seguimos pelas ruas desertas. O ar da noite era úmido. O cheiro do mar misturado com gasolina e lixo. A cidade dormia. Mas eu sentia que o mal não dormia nunca. Quando chegamos perto do beco, descemos em silêncio. Um grupo de jovens estava reunido na esquina, jogando conversa fora. Entre eles reconheci um rosto conhecido, Carlinhos, um informante que às vezes trocava informação por proteção. Carlinhos, preciso falar contigo, chamei em voz baixa. Ele se assustou ao me ver. Sargento, tu tá maluco de vir aqui a essa hora? Eu perdi o medo de morrer, moleque. Agora eu só quero respostas. Expliquei em poucas palavras o que tinha acontecido. Ele empalideceu. Falaram que um pessoal do Morro do Macaco Gordo andava fazendo visita em casa de polícia, que estão recebendo ordem de cima. De cima de onde? Perguntei. Dizem que vem da cadeia, mas quem traz os recados é um tal de Rato. O nome não me era estranho. Rato era um ex-informante, que desapareceu depois de entregar um parceiro nosso. Um traidor. Onde ele tá? Perguntei, segurando Carlinhos pelo colarinho. Perto do terminal de Laranjeiras. Montou um desmanche lá. A raiva pulsava nas veias. Eu e Almeida voltamos pro carro. Vai pegar o cara? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Eu vou fazer ele falar. O relógio marcava 4 horas da manhã quando chegamos ao endereço. O desmanche era uma garagem velha, cercada por muros pichados e carros desmontados. Um cachorro latiu quando abrimos o portão. Tem alguém aí? Gritou Almeida. Um vulto se moveu entre as sombras. Era ele. Marcos, tu tá doido, cara? Disse Rato, tentando recuar. Eu não tenho nada a ver com isso. Avancei sem pensar. Agarrei ele pela gola e empurrei contra o capô de um carro. Você sempre teve algo a ver. Fala logo. Quem mandou invadir minha casa? Eu só ouvi falar, juro. Foi coisa de vingança. Os caras disseram que o homem grande mandou. Que homem grande? Ele hesitou. Almeida sacou a arma. Fala logo, Rato. A paciência dele tá no limite. Rato tremia. Dizem que foi o pessoal do Complexo da Penha, em parceria com o PCC daqui. Tão tentando mandar um recado. Dizem que teve policial mexendo onde não devia. E quem entregou meu endereço? Ele desviou o olhar. Alguém de dentro. Silêncio. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Alguém de dentro. Isso era o pior de tudo. Traição dentro da farda. Soltei Rato e olhei para Almeida. A gente tem rato demais nesse jogo. E você acha que é quem? Ele perguntou. Ainda não sei. Mas eu vou descobrir. Voltamos para o carro e eu fiquei olhando o nascer do sol pelas ruas de Vitória. A cidade parecia linda, calma, ignorante da sujeira que a sustentava. Mas por trás das fachadas eu sabia o que acontecia. Dinheiro, droga, poder, corrupção. E agora, minha dor se misturava a isso tudo. No quartel, comecei a observar. Cada olhar, cada conversa cortada quando eu entrava na sala. Alguém ali sabia de algo. Até que numa manhã recebi um bilhete anônimo no meu armário. Procura o nome Andrade. Ele sabe do seu caso. O sangue gelou. Andrade era da corregedoria. Um policial que se dizia limpo,
mas que já foi visto bebendo com gente da pior espécie. Esperei o expediente acabar e fui atrás dele. Encontrei no bar da Orla tomando cerveja e falando alto com 2 seguranças particulares. Andrade, chamei. Ele me olhou com um sorriso torto. Ora, o herói de Vitória. Vem tomar uma comigo para esquecer as mágoas. Prefiro lembrar, respondi. E quero saber o que você sabe sobre a invasão da minha casa. O riso dele sumiu. Tá mexendo num ninho de cobra, Marcos. Tem coisa grande envolvida. Quem? Perguntei. Ele olhou para os lados, baixou o tom. Tem gente dentro da corporação vendendo informação. Endereço, rotina, placa de carro, tudo para facção. E você foi o exemplo. Meu coração acelerou. E você tá nisso, Andrade? Ele riu de novo, mas o olhar entregava medo. Eu só faço o que preciso para sobreviver. Aqui ninguém é santo, irmão. Antes que eu pudesse reagir, uma moto parou na esquina. 2 disparos. Andrade caiu para trás, sangue escorrendo pela mesa. Os seguranças correram, e o bar virou caos. Eu me joguei no chão puxando a arma. Mas a moto já sumia na curva. Olhei para o corpo dele, o sangue misturado à cerveja, e senti o gosto amargo da impotência. Mais uma vez, a verdade escapava. Mas o recado era claro. Eu estava sendo observado. Voltei para o carro e liguei o rádio. O som da sirene distante misturado com o barulho das ondas me fez lembrar do juramento que eu tinha feito e do quanto já estava disposto a cruzar a linha para cumpri-lo. O jogo tinha mudado. Agora, não era só vingança, era guerra. Voltar para o quartel depois da morte do Andrade foi como entrar num campo minado. Todo mundo fingia normalidade, mas o clima pesava no ar. As conversas cessavam quando eu passava, olhares se desviavam e até o som dos passos nos corredores parecia denunciar algo. A morte dele não era coincidência, era aviso, um recado direto. Para de cavar. Mas eu não ia parar. Dei entrada no plantão fingindo cansaço, mas com os sentidos ligados no máximo. Eu sabia que o assassino do Andrade não ia parar por ali. Alguém dentro da corporação mandou apagar o cara, e se ele sabia o suficiente para morrer, então ele deixou rastros. O problema era descobrir onde. A primeira coisa que fiz foi vasculhar o armário dele na corregedoria. Entrei no alojamento depois do expediente, quando o corredor estava vazio e só se ouvia o som de um rádio antigo tocando pagode em algum canto. Abri o armário com um grampo, algo que aprendi nos meus primeiros anos de rua. Lá dentro, entre relatórios velhos e uniformes dobrados, encontrei um envelope pardo. Dentro, cópias de mensagens impressas de um número desconhecido. As conversas eram curtas, objetivas, trocas de endereços, nomes e valores. E no final de cada página, uma assinatura criptografada D09. D09. Eu já tinha ouvido esse codinome. Era como chamavam um setor interno de inteligência não oficial, formado por policiais que operavam nas sombras, supostamente para lidar com informantes e infiltrações. Mas todo mundo sabia que, na prática, era um grupo que fazia o que bem entendia, desde execuções até transporte de armas. Guardei o envelope no colete e fechei o armário. No caminho de volta, vi um reflexo na janela. Alguém me observava. Quando virei, só vi a silhueta de um homem virando o corredor. O instinto policial falou mais alto. Corri, mas não consegui alcançar. Só encontrei uma bituca de cigarro no chão, ainda quente. Aquela noite eu não dormi. Sentei na varanda de casa com a pistola no colo, lembrando da minha mãe. Ela ainda estava internada, dopada por causa dos traumas. Eu visitava quando dava, mas não tinha coragem de olhar nos olhos dela. Você devia descansar, filho, ela dizia, fraca. Mas como descansar sabendo que o mal vestia a mesma farda que eu? Na manhã seguinte, fui até o laboratório da perícia. Uma técnica de informática forense que eu conhecia, Patrícia, me devia um favor. Mostrei a ela uma das folhas com o número impresso. Consegue rastrear? Perguntei. Ela digitou por alguns minutos com o som do teclado ecoando na sala fria. Isso aqui é de um chip clonado, mas o IP de origem foi de dentro da base de dados da própria PM, acredita? O quê? Perguntei incrédulo. Sim, o acesso veio do 8º Batalhão, setor administrativo. Meu sangue gelou. O 8º Batalhão era o mesmo onde eu trabalhava.
E o nome do servidor? Perguntei. Ela hesitou. Marcos era o login do subcomandante. Silêncio. O ar pareceu sumir da sala. Subcomandante Ferreira, um homem que eu respeitava há mais de 15 anos, mentor de muitos novatos, um exemplo de disciplina e frieza. O mesmo que me deu abrigo quando meu pai morreu. Mas os dados não mentiam. Voltei para o quartel como se nada tivesse acontecido. Observei de longe o Ferreira dando ordens no pátio, a voz firme, o olhar de aço. Eu o conhecia bem e sabia que por trás daquela calma havia cálculo. Pensei em confrontá-lo, mas decidi esperar. Em vez disso, comecei a montar o quebra-cabeça. Pedi relatórios antigos de operações limpas e comparei com os dados que achei no envelope. Vários nomes batiam. Operações que terminavam com apreensões misteriosamente reduzidas, desaparecimento de provas e prisões que nunca chegavam à delegacia. Era um padrão, e o nome do Ferreira aparecia em todos os despachos. Naquela noite, liguei para Almeida. Tem um nome, disse. Quem? O subcomandante. O silêncio dele durou longos segundos. Marcos, você tem certeza? Esse homem tem as costas largas. Tenho, e vou provar. Combinamos de nos encontrar num estacionamento abandonado na praia do Suá, usado por taxistas à noite. Quando cheguei, a chuva caía grossa e o vento trazia o cheiro do mar misturado com ferrugem. Almeida já me esperava com um envelope debaixo do braço. Trouxe o que pediu, disse, me entregando fotos e relatórios. O Ferreira está há meses fazendo contato com gente da Baixada. As fotos mostravam ele se encontrando com civis armados, entrando em depósitos e saindo de carros com placas clonadas. Sei tem mais, disse Almeida. Uma das armas usadas na invasão da tua casa veio de um lote que ele apreendeu e nunca deu baixa no sistema. Eu fechei os olhos tentando conter o ódio. Então foi ele que entregou meu endereço. Provavelmente, respondeu Almeida. Mas cuidado, esse tipo de gente não cai fácil. Voltei para o carro e fiquei encarando a cidade lá de cima do mirante. As luzes piscando lá embaixo pareciam um tabuleiro, onde cada peça tinha dono. Políticos, traficantes, policiais, todos misturados. A partir dali, eu sabia que cruzaria uma linha sem volta. Para pegar um homem como Ferreira, eu teria que agir fora da lei. No dia seguinte, comecei a seguir os passos dele. Nada oficial, só observação. Ele saía sempre no mesmo horário. Dirigia um Corolla preto, almoçava num restaurante discreto e, às vezes, sumia por horas. Uma noite, o segui até um galpão no bairro Jardim da Penha. Esperei do outro lado da rua, o carro desligado. Minutos depois, uma caminhonete branca chegou. 3 homens desceram, todos armados. Cumprimentaram Ferreira com um aperto de mão. Peguei o celular e comecei a gravar. Vi quando abriram o porta-malas. Dentro, caixas de munição e fuzis novos enrolados em plástico. O estômago embrulhou. Era o tipo de cena que eu só via em Operação Federal. Eles conversaram por alguns minutos. Depois começaram a carregar o material para o galpão. Quando achei que a gravação seria suficiente, um dos homens olhou diretamente para o meu carro. Os faróis acenderam. Meu coração disparou. Liguei o motor e arranquei, ouvindo o som de tiros ecoando na rua. O vidro traseiro estourou. Me abaixei, desviando, e acelerei até sumir entre as avenidas. Estacionei longe, ofegante. O celular ainda gravava. E naquele vídeo estava tudo. As provas, os rostos, o motivo. Mas junto com aquilo, eu sabia que tinha acabado de assinar minha sentença. Ferreira não deixaria barato. O vídeo que gravei no galpão não me deixava dormir. Cada vez que eu via o rosto do Ferreira na tela, sorrindo enquanto negociava as caixas de fuzis, meu sangue fervia. Aquilo não era mais uma simples traição entre colegas de farda. Era um câncer que corroía o coração da corporação. Pensei em enviar o material direto para a corregedoria, mas sabia o que aconteceria. A gravação seria extraviada, e em poucos dias eu seria mais um caso de suicídio com arma da corporação. Já tinha visto isso antes. Muitos já tinham visto. Então, decidi agir por fora. Copiei o vídeo em 2 pendrives e escondi um no painel do carro, outro embaixo do assoalho da casa da minha mãe. Era meu seguro de vida. A partir daquele momento, tudo mudou.
Cada ligação que eu recebia, cada carro que cruzava meu caminho, me deixava em alerta. As mensagens no grupo da equipe começaram a mudar de tom. Gente que antes me chamava para tomar café, agora respondia com frieza. Um silêncio calculado se instalou. Na terça-feira, entrei no quartel e senti os olhares me acompanhando. Ferreira estava lá, como sempre, firme e imponente, dando ordens no pátio. "Marcos", disse ele com aquele sorriso que eu já não suportava. "Fiquei sabendo que anda cansado. Quer uns dias de folga?" "Tô bem, senhor", respondi sem encará-lo. "Não parece", ele disse, inclinando a cabeça. "Cuidado para não se perder, filho, filho." Ele adorava dizer isso, como se ainda fosse meu mentor. Mas agora, cada palavra dele soava como veneno. Naquela noite, recebi uma mensagem de número desconhecido. "Sabemos o que você tem. Isso não vai terminar bem." A ameaça era clara. Alguém dentro da equipe tinha contado. Peguei o carro e fui direto até a casa do Almeida. Ele abriu a porta meio sonolento, mas quando viu meu rosto, entendeu. "Eles sabem." "Como assim, sabem?" Alguém falou. "Fui seguido hoje, estão me vigiando." Ele trancou a porta e baixou a voz. "Então a gente tem que sumir com isso. Deixa comigo. Eu conheço um repórter que deve nos ajudar. Passamos a madrugada editando o vídeo, tirando partes que poderiam nos comprometer." Às 5 da manhã, ele me deixou no carro e prometeu encontrar o jornalista no centro. Nunca mais o vi. No dia seguinte, o corpo do Almeida foi encontrado num terreno baldio, com 3 tiros nas costas. A imprensa chamou de assalto, mas eu sabia. Ferreira havia agido rápido. Foi nesse momento que percebi. Agora eu era o próximo. Fiquei dias sem voltar para casa. Dormia no carro, tomava banho em postos de gasolina, comia o que dava. A cidade que eu jurara proteger parecia me observar com olhos de predador. Eu era o policial que sabia demais. Cada ruído de moto me fazia segurar a pistola. Cada sirene distante me lembrava que talvez fosse para mim. Um dia fui até a casa da minha mãe buscar o pendrive escondido. Quando cheguei, encontrei a porta entreaberta. O chão da sala estava coberto de vidro. O relógio de parede caído, o sofá virado. Entrei com a arma na mão, o coração disparado. "Mãe!" gritei. Nada. Subi para o quarto e vi a janela aberta. E sobre a cama, um bilhete. "Ela está bem. Quer vê-la viva? Traga o que tem." As letras eram recortadas de revista, como nos filmes antigos. Mas não era cinema. Era real. Meu corpo tremia. Eles tinham minha mãe. Corri até o quarto e levantei o assoalho onde escondi o pendrive. Ainda estava lá. Guardei no bolso e sentei no chão, tentando raciocinar. Era um jogo perigoso, e eles sabiam que eu era o tipo que não se rendia fácil. Mas agora, a dor pesava mais que o medo. Peguei o carro e dirigi sem rumo pelas ruas da Zona Norte. Cada esquina parecia igual. Cada rosto me parecia suspeito. Em certo momento, parei o carro num posto e encostei a cabeça no volante. Foi aí que o telefone tocou. Número privado. "Se quiser sua mãe viva, vem para o estacionamento do Campo da Maré às 10. Sozinho." A voz era distorcida. Tentei falar, mas a ligação caiu. O relógio marcava 8h45. Eu tinha pouco mais de 1 hora. Abri o porta-luvas e peguei minha pistola reserva. Mais 2 carregadores e o colete. Olhei para o retrovisor e vi meu próprio reflexo. Um homem exausto, de barba por fazer e olhar vazio. Um policial em guerra com o próprio sistema. Cheguei no campo pouco antes das 10. O lugar era amplo, cercado de muros pichados e carros abandonados. O vento carregava o cheiro de fumaça e ferro velho. Desci do carro, as mãos suando, o pendrive no bolso esquerdo. "Tô aqui!" gritei. "Soltem ela!" Um homem apareceu de trás de um caminhão, máscara no rosto, pistola na mão. "Joga o pendrive." "Primeiro quero ver ela." Ele riu. "Você ainda acha que tem escolha?" Atrás dele, 2 homens surgiram empurrando uma mulher. Minha mãe, com os olhos vendados e os pulsos amarrados. Meu corpo congelou. Joguei o pendrive. Um dos caras pegou no ar e conferiu rapidamente. "Tá tudo aqui", disse. "Acaba logo com isso." O tempo pareceu parar. O som do vento sumiu. A arma dele começou a subir. Antes que ele atirasse, saquei a pistola e disparei 3 vezes. 2 caíram na hora.
O terceiro correu, arrastando minha mãe. Corri atrás, desviando de balas, o barulho seco dos tiros ecoando no campo. Um projétil me acertou de raspão no ombro. Caí, mas continuei atirando. Acertei o homem na perna e ele largou minha mãe. Corri até ela, rasguei a fita da venda e a segurei no colo. Tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Mas ela tremia, o olhar perdido. Olhei para o chão, para o pendrive sujo de terra. Peguei com a mão ensanguentada e guardei. Ainda era minha única prova. Peguei minha mãe e a coloquei no banco do carona. Enquanto dirigia, vi pelo retrovisor um carro preto parando ao longe. Homens desceram, eram mais. Ferreira não tinha mandado meia dúzia, ele mandou o esquadrão inteiro. A guerra tinha começado de vez. E naquele momento, no meio do caos e da dor, uma coisa ficou clara. Eu não ia correr mais. Agora era matar ou morrer. Dirigir com minha mãe no banco do carona foi a coisa mais surreal que já vivi. As ruas de Vitória, que eu percorrera tantas vezes como se fossem extensão da minha pele, tornaram-se um labirinto hostil. Cada esquina uma dúvida, cada semáforo um risco. Tentei seguir rotas que conhecia bem, desviando dos pontos onde sabia que havia olhos a serviço de Ferreira. Mas o homem que manda no tráfico local tem tentáculos que chegam longe. Descobri isso rápido demais. Levei-a primeiro para a casa de um amigo de infância, um velho pescador chamado Zeca, que mora perto do cais. Pensei em desfazer o que fizera. Deixar a mãe lá por algumas horas, respirar e falar com o tal jornalista que talvez pudesse expor tudo. Mas quando chegamos, a casa estava toda revirada. O luar iluminava um vaso quebrado, cadeiras tombadas, e a sensação de que já haviam passado por ali foi como uma lâmina na carne. Um recado: não se meta. Pude sentir nas tábuas do piso o cheiro de pegadas estranhas que não pertençam a gente simples como o Zeca. Saímos correndo antes de olhar para o quintal. Não havia mais alternativa. Nenhuma casa me parecia segura. O quartel, o pátio da polícia, a delegacia, tudo parecia poroso. As pessoas em quem eu costumava confiar se tornaram incógnitas. Mesmo aqueles que sorriam em minha direção podiam estar com olhos fechados ofertando silêncio. A consciência de que meu próprio sangue, meus companheiros de farda, poderia me trair, travava a respiração. Fiz o que qualquer policial que virou foragido faria. Procuramos um esconderijo externo, um lugar fora da rotina. Pensei em atravessar a ponte e ir para Cariacica, para a casa de um primo distante. Pensei em sair do estado. Pensei em incendiar documentos e sumir na mata. A realidade, porém, era dura. Minha mãe precisava de atendimento, de remédio, de alguém que a acalmasse. Ela não era só um peão da minha raiva. Era uma pessoa que havia sofrido quando eu devia protegê-la. Enquanto eu dirigia, meu celular vibrava com mensagens que eram como facas. Números desconhecidos, mensagens sem assinatura. Larga essa porra, Marcos. A gente sabe onde tu tá. Entrega o pendrive e tua mãe vive. A voz distorcida que eu ouvira antes estava de volta fazendo questão de aposentadoria. A vida tinha se transformado num jogo de xadrez sujo, onde eu era a peça que ninguém mais queria dar proteção. Optamos então por um plano perigoso. Levar a mãe para fora da cidade, para a casa de um velho policial aposentado que vivia em Santa Maria, um sítio esquecido onde bebês de cabras vagavam e o telefone só tocava quando alguém fazia questão. O homem, coronel reformado chamado Honório, fora meu instrutor quando entrei na corporação. Poucos sabiam de sua existência. Ele tinha aversão à política, vivia isolado e, por razões que nunca me explicara, parecia guardar respeito por quem escolhia a honra acima do medo. Era uma aposta. A viagem noturna pela BR foi tensa. A cada caminhão que passava, olhava no espelho buscando algo que indicasse perseguição. Vi um farol de carro que parecia seguir por muito tempo. Meu coração acelerava e eu mudava de pista, tomava a velha estrada de serviço, passava por pontos onde o mato escondia nossa passagem. Quando fomos abordados em um posto por dois homens que se diziam do sindicato de transporte, meu corpo travou. Os homens olharam para minha mãe com indiferença e perguntaram se estávamos com problemas mecânicos. Mentimos. Eles seguiram em frente. Foi apenas um teste, um recado. Alguém vira e observa. Chegando ao sítio de Honório,
Ele nos recebeu com um silêncio tenso e olhos que mediam tudo. Não disse muito. Ofereceu comida, checaria a febre da minha mãe, mas suas mãos tremiam quase imperceptivelmente. Ele sabia o que firmamos com nossa presença ali, um compromisso. Logo no segundo dia, surgiram sinais de que havíamos sido localizados. Um caminhão com lona preta parou na estrada lá fora por tempo demais. Cães da vizinhança latiram à noite e um drone pequeno, daqueles que fotografam terrenos, passou raspando sobre a copa das árvores. Honório olhou para mim e disse: Marco, tu mexeu com gente que não aceita meio termo. Eles não fazem aviso. A sentença foi simples e seca. Senti a respiração da real condição. Estávamos numa toca e havia caça por fora. Decidi que não poderia ficar ali indefinidamente. Precisava agir. A necessidade de transformar aquele medo em ação me consumia. E foi aí que a paranoia tomou forma em estratégia. Comecei a buscar aliados fora do circuito institucional. Conversei com um velho conhecido que trabalhava como motorista de caminhão de carga. Um homem com cara de ferreiro chamado Sávio, que sempre me devia favores por uma batida que eu fizera tempos atrás, quando ele ainda não tinha se metido com gente grande. Sávio era resistente, conhecia rotas, entradas e saídas e tinha amigos que podiam transportar uma pessoa sem perguntar, sem saberem quem seria. Pedi que levasse minha mãe até outro estado, numa rota que o Ferreira e seus homens não costumavam frequentar. Paguei o preço que pediram, qualquer quantia, qualquer favor. Quando a necessidade aperta, a honra fica com medo de terceiro plano. Os dias seguintes foram um nó de encontros às escondidas, de telefonemas rápidos em cabines, de papéis que eu trocava por promessas. Sávio organizou a viagem e, na primeira madrugada em que deveria partir, tudo quase desandou. O local combinado para o embarque foi observado por estranhos. Um carro estacionado no fim da rua com 2 pessoas dentro. Um homem andando de bicicleta que atravessou a calçada, olhando com insistência. Respirei, contei até 3 e mandei minha mãe sair pela porta dos fundos. A agonia era uma coisa que apertava o mundo. Ao ver minha mãe embarcar na carroceria coberta, acenei com a cabeça e tive vontade de gritar até perder a voz. Ela sorriu, alheia à magnitude do que acontecia, e me deu um aperto de mão. Vai, meu filho. Volta quando isso acabar, disse. Aquela pausa no tempo foi a mais dolorosa da minha vida. Entreguei o pendrive para ela, o que por si só já era loucura. Mas eu queria que qualquer eventualidade tivesse uma chance fora do meu controle direto, e a vi sumir no horizonte com Sávio. Não chorei, até que o carro desapareceu. Voltei para o sítio com Honório, como se andasse por um campo minado invisível. Já não havia confiança. O telefone público tocou. A voz na outra ponta era a mesma distorcida que eu ouvira antes. Boa sorte. Ela já foi longe. Disse e desligou. A mensagem tinha um sopro de ironia. E então, o que eu não sabia era que o envio da minha mãe teria funcionado como gatilho. Nas próximas horas o cerco aumentou. Ferreira não brincava. Ele mandou homens à mata, homens que eu sabia que não teriam misericórdia. Um grupo tentou arrombar o portão do sítio numa madrugada de vento forte. Honório e eu resistimos. Fizemos o pouco que era possível. Armas de caça em mão, latidos de cães como alarme, luzes piscando, gritos, tiros dispersos, o som seco de metal batendo em metal. O ataque durou pouco, e por pouco não terminou em tragédia. Vi sangue no chão do quintal e o olhar de Honório mudar. Aquele homem que já vira tanta coisa entendeu que aquilo havia escalado. No dia seguinte, a polícia local deu uma batida ao redor do sítio. Vi viaturas passarem devagar, como se examinassem a propriedade, como se marcassem lugares. O símbolo do poder andando à volta como urubus. Quando entendi que o cerco se tornara insustentável, fui à última cartada. Havia um repórter pequeno de um portal local que me escrevia de vez em quando. Seus artigos eram tímidos, mas ele tinha coração e alguns contatos que podiam publicar algo em redes que escapassem à vigilância local. Combinei com ele um encontro às pressas numa praia deserta de Camburi. O plano era simples: entregar a ele fragmentos do conteúdo do pendrive, à prova de destruição,
para que publicasse aos poucos, em pílulas que não pudessem ser apagadas por quem controlava a imprensa. Mas como todo plano, havia margem para a traição. Cheguei ao ponto combinado com o coração afogado em ansiedade. Havia pegadas diferentes na areia. Sentei, espiei o horizonte e vi duas pessoas se aproximando. Uma delas, ao longe, vestia um casaco que eu reconheci de imediato. Era um sargento que eu conhecia desde a reserva. Era figura de fachada, um homem que sorria para os jovens no quartel e rezava em igrejas para mostrar humanidade. No entanto, quando se aproximaram, percebi a armadilha. O repórter não estava sozinho. Havia 2 homens com ele. Antes que eu pudesse levantar, senti um golpe nas costas, a sensação de um martelo de chumbo. Tentei reagir, mas o mundo rodopiou. Um gosto metálico subiu na garganta. Ouvi risos curtos. Fecha o bico, cabo. Fala com Ferreira e tu some. Acordei algemado numa cela improvisada no porão de uma casa mal iluminada. Uma lâmpada pendurada tremulava. O cheiro de mofo era forte. Uma voz que conhecia muito bem, um dos homens que participou da invasão à minha casa, veio atravessando o escuro. Acha que é o dono da rua? Tu virou problema. E problema se resolve aqui. O medo veio frio, profundo. Não era a primeira vez que senti o frio do metal da algema, mas era a primeira vez que senti esse nó no estômago por causa do que poderia acontecer com minha mãe. Fui torturado com perguntas mentais, não com violência gráfica, mas com a selvageria da intimidação. Me fizeram ouvir gravações antigas, pistas falsas, sons de pessoas dizendo que minha mãe estava bem, que era melhor eu esquecer. Cada mentira era uma facada. Estou contando agora sem querer repetições de método, porque não quero dar roteiro a quem não deve. Mas a pressão psicológica era projetada para quebrar meu espírito, para que eu entregasse o que sabia, principalmente o pendrive e os nomes que nele constavam. Por sorte, a blitz que havia sido organizada fora mal executada. Sávio, o caminhoneiro, havia obrigado um dos comparsas a beber demais em um bar, e na bebedeira, este contou demais sobre a movimentação. O jantar de comemoração foi demais para a organização. O homem bêbado falou sobre o sítio, sobre a praia, sobre o repórter, e foi então que 2 caras da velha guarda, velhos amigos de Honório e homens de palavra, sim, ainda existe gente assim, perceberam que algo errado acontecera e armaram uma busca até encontrar a casa onde eu estava preso. Chegaram a tempo de me arrancar das algemas e me arrastar para fora antes que a situação piorasse. Eu saí machucado, com hematomas, mas vivo. Voltei para o sítio com a sensação de quem passou na beira do abismo e olhou para baixo. Minha mãe não estava lá. Sávio fora interceptado mais à frente por homens pagos para isso. Seu caminhão fora queimado e não havia notícias. O último ponto que eu tinha era que ela havia sido vista entrando num posto na serra, a caminho do estado vizinho. Mas a trilha se perdeu em fumaça e telefone desligado. Ficar no sítio já não fazia sentido. Saí de lá de madrugada, sozinho novamente, com a farda por baixo de um agasalho sujo, o peito pesado. O cerco não era apenas físico, era institucional. Sabia agora que tinha inimigos dentro e fora da farda. A fuga havia me tornado algo que eu não era, alguém que vivia à margem da lei que um dia jurei defender. Mas também, paradoxalmente, eu me tornava a pequena esperança de quem queria saber a verdade. Quando a noite caiu, parei numa ponte e olhei a cidade que amava. Vitória brilhava em pontos, alheia ao que acontecia nas sombras. O barulho do mar ao longe soou como um lamento. Senti raiva, medo e uma certeza calculada. O cerco aumentaria, mas agora eu sabia que não estava só. Existiam velhas alianças, corações que ainda batiam por justiça e gente que acreditava que a história poderia ser contada honestamente. Precisei perder quase tudo para saber quem eram meus aliados de verdade. E foi assim que a fuga se tornou a base da minha resistência. Não mais me esconderia por medo, passaria a agir. Porque a razão pela qual me empurrou para a beira do abismo não era apenas vingança. Era impedir que o mesmo acontecesse com outras mães, outros filhos. E minha promessa, feita em meio à escuridão, permaneceu. Eu iria contar a verdade,
custasse o que custasse. A fuga me transformou numa outra criatura, mais desconfiado, mais duro, com as horas trocadas e o sono sempre interrompido por lembranças da casa revirada e do olhar perdido da minha mãe. Mas também me deixou com uma coisa que eu não tinha antes: clareza. Quando a vida te empurra para a beira do precipício, você vê quem estende a mão e quem empurra mais forte. E nesse momento, precisei buscar as mãos que ainda acreditavam em justiça, mesmo que cumprida fora das regras. A primeira aliança verdadeira veio de onde eu menos esperava: um antigo vilarejo de pescadores no litoral sul, onde as chamadas pequenas ilegalidades coexistiam com o trabalho honesto. Um velho amigo da juventude, Padre João, agora vigário de uma igreja humilde, me recebeu sem perguntas. Padre João é do tipo que tem o coração grande e a cabeça clara. Conhece o pecado dos homens e as feridas das famílias. Quando ouviu minha história, não falou de castigo nem de lei. Ofereceu abrigo e uma rede de gente que discretamente sabia coisas. Ele me apresentou a uma mulher de meia-idade chamada Teresa, que coordenava um grupo de voluntários que ajudava vítimas de violência. Eles tinham ouvidos na rua, como todo mundo que vive no território onde o Estado chega tarde. E Teresa sabia onde procurar os rostos que eu procurava. Com eles, aprendi uma lição essencial: informação caminha por caminhos que a polícia oficial nunca mapeou. Entre doações de cestas, visitas domiciliares e grupos de apoio, Teresa recolhia relatos, nomes, pistas que, somadas, contavam histórias maiores. Oferecia a eles proteção em troca de serviço. Eu limpo um pouco do meu passado e, em troca, eles me dão pedaços do quebra-cabeça que mostram onde Ferreira tinha influência. Foi por esse canal que ouvi o primeiro rumor consistente sobre um depósito no trecho leste de Vitória, onde caixas estranhas eram descarregadas à noite. Ao mesmo tempo, eu precisava de gente que soubesse mexer na comunicação. Não podia mais confiar em redes abertas. Precisava de algo que criasse ruído suficiente para confundir os olhos do inimigo. Lembrei-me do repórter pequeno que tentei envolver antes e que me havia traído na areia da praia. Não quis trabalhar com ele, mas conhecia outro jornalista, Luan, que tinha vergonha das manchetes fáceis e uma obsessão por verdade. Luan e eu criamos um esquema de divulgação em etapas. Nada explosivo na esfera pública por enquanto. Apenas gotejamento controlado para testar reações e, ao mesmo tempo, cortar espaço de manobra para os corruptos. Ele me ensinou a como fragmentar as provas sem expô-las por completo. A expor nomes pequenos primeiro, assim forçando a reação e, com ela, a evidência que traía os maiores. E havia também os velhos de guerra, policiais aposentados, alguns que tinham decidido viver fora do barulho por causa do desencanto, outros que só queriam uma vida simples, mas que, quando souberam da história, entenderam que havia um limite que não se negocia. Entre esses homens encontrei confiança tenaz, um chamado Miro, antigo investigador, que sabia mais de métodos de investigação do que qualquer manual. Miro não tinha medo de quebrar regras tecnicamente, mas a cabeça dele era de juiz. Tudo precisava de prova. Se a gente age sem prova, vira bandido igual a eles, ele me dizia. E eu precisava desse equilíbrio. Raiva o suficiente para preciso agir. Cautela o suficiente para não virar mercenário da minha própria dor. Unimos forças aos poucos, enquanto Teresa recolhia relatos de vizinhanças e Luan trabalhava a narrativa que devia vazar pouco a pouco. Miro e eu fomos atrás de documentos que pudessem ligar Ferreira àquela cadeia de receptadores. Não foi tarefa simples. Quem cria impunidade usa papéis falsos. Testa a paciência da justiça com recursos e recusa. O que tínhamos de concreto, porém, foi o vídeo do galpão e o pendrive que ainda queimava no meu bolso como promessa de vingança e prova. Os vazamentos funcionaram. Luan publicou uma nota discreta. Autoridades investem em logística suspeita, que por si só não faria estrago, mas provocou o primeiro movimento interno. Ferreira mandou alguém checar de onde vinha a informação. Essa checagem, como sempre, foi mal conduzida e só espalhou mais pânico. Pequenos operadores, aqueles que sobreviviam com migalhas do comércio ilícito, ficaram nervosos. Um deles quis vender o pouco que sabia, e foi com essa boca quebrada
que conseguimos uma confirmação. Algumas caixas que saíram de armazéns ligados à empresa X teriam viagem marcada para endereços que batiam com nomes apresentados nos relatórios do Ferreira. A pista não era a prova, era o fio que puxava a coberta que escondia a cama. Foi assim que, numa noite de chuva fina, armamos uma pequena investida. Entrada controlada na pequena transportadora que fazia a ponte entre o galpão e os endereços finais. Não vou descrever métodos, não é disso que essa história precisa, mas diria que o esforço foi um exercício de paciência, coragem e sacrifício. Pegamos alguns pacotes, notas, recibos e um talonário com carimbos que ligavam o trajeto logístico. Era pouco, mas suficiente para que Miro pedisse por um mandado judicial. E, com mandado, o jogo mudaria de figura. Contudo, mandados e justiça são a parte fácil da batalha quando a máquina está dura. Assim que entramos com a ação, apareceu a reação. Ferreira não era um homem que aceitava o aperto. Descuidou, talvez, mas não se entregava. Começaram as represálias sutis. Carros riscados no pátio, ameaças veladas aos voluntários de Teresa, alguém que tentou incendiar o portão da igreja onde Padre João celebrava a missa. O recado era claro. Mexeu em quem pertença a nós e paga o preço. Alberto, um velho que costurava redes para o padre, desapareceu por 2 dias e voltou com medo nos olhos. Ele sussurrou uma frase que nunca esqueci. Esses caras aprendem a coragem. Mais cedo ou mais tarde, a valentia vira dívida. A pressão política também se intensificou. Ferreira tinha apoios, gente com influência suficiente para frear ações judiciais e para amarrar promotores. Quando Miro protocolou os pedidos, encontrou portas fechadas. O que nos restou foi a exposição pública gradual. Luan, com sua habilidade, convenceu um veículo digital de grande alcance a publicar uma matéria investigativa bem costurada. Nomes menores, condutas suspeitas, a lista de depósitos. A matéria trouxe repercussão. Em minutos, telefonemas de gente assustada começaram a chegar com informação que, por sua vez, alimentou novas pistas. A cidade começou a cochichar. E no cochicho existe uma força antiga, o poder do cidadão comum de lembrar. Quando a população começa a suspeitar, fiscalizar e perguntar, a coisa começa a mudar de formato. Mas cada vitória teve preço. Nosso pequeno núcleo perdeu alguém. Um dos velhos da guarda, o Miro, foi encontrado alvejado numa rua sem saída. Chamaram de tentativa de latrocínio. A marmita estava caída, o sangue escorrendo e os olhos vazios. Chorei com a cabeça sobre a poltrona do carro e jurei que não deixaria a morte dele em vão. O golpe foi duro. O medo nos arrastou para dentro de onde não queríamos estar. Pensar se cada passo poderia ser o passo final. Ainda assim, a determinação continuou. Mas nessa rede não se trata só de força bruta. Há também o jogo de informação e contra-informação. Ferreira plantou notícias dizendo que eu era um policial fora de controle, que tinha histórico de abuso, que era um homem que agia por ódio. Me verem assim na mídia, um expediente barato, mas eficiente, minou apoio entre alguns colegas. Chegaram mensagens frias. Volta a linha, deixa a investigação para quem tem autorização. Amigos me viraram a cara. Aquele tipo de solidão é mais perigoso que qualquer bala. É a perda da humanidade que te segura. Mas havia momentos de luz também. Luan conseguiu expor um operador financeiro que ligava depósitos em paraísos fiscais a uma firma de fachada no Espírito Santo. Teresa organizou uma vigília na frente do quartel, com mães segurando fotos rasgadas de filhos. E Padre João chamou a cidade para rezar por justiça, não por vingança. O apoio popular começou a traduzir o repúdio em algo útil: pressão. Promotores começaram a reclamar, ministros de poucas palavras começaram a ser questionados. O aparelho do Estado, por mais corrupto, ainda tremia quando a população grita alto o bastante. O processo nos levou até uma sala de audiências improvisada. Não vou mentir, parecia pouco diante do crime, mas quando o juiz, após uma audiência tensa, concedeu ordens de busca e apreensão em 2 depósitos, incluindo aquele do galpão original, senti algo que meus anos de farda não me permitiam sentir. Alívio. Era a prova de que,
Quando a sociedade combina paciência, coragem e prova irrefutável, ainda existe instrumento para tentar consertar as engrenagens. Na operação, conseguimos apreender caixas etiquetadas e documentos internos que ligavam a empresa de fachada a um nome que, por coincidência, aparecia em contratos públicos. Não era a cabeça da cobra, mas era parte da vértebra central. E essa vértebra nos permitiu pedir bloqueios de contas, ouvir testemunhas com proteção e, crucialmente, colocar Ferreira numa posição onde não podia mais, com tanta facilidade, mandar e dominar. Por alguns dias, a cidade respirou um pouco melhor, mas a guerra continuou. Em troca de cada peça arrancada do corpo do esquema, o inimigo rasgava outra. Descobri que os fardados que eu respeitava também tinham sombras, que alguns dos que juravam proteger tinham mãos sujas. E aprendi, de maneira dolorosa, que a busca pela verdade era um caminho que removia certezas, amizades e, por vezes, a própria paz. No fim do dia, entre perdas e vitórias, eu percebi que não era mais possível voltar ao padrão antigo. Meu rosto já estava marcado na memória de muitos, não apenas pelo que lutei, mas pelo que perdi. E mesmo com a gente que morreu pelo caminho, com o rosto de Miro queimando na memória e o silêncio pesado após a batida no sítio, eu sabia que a única alternativa era ir até o fim. Porque a cidade merece, pelo menos, que alguém arrisque tudo pela verdade. As semanas seguintes viraram um borrão de café frio, noites em claro e uma raiva que só crescia. Eu já não dormia direito. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da minha mãe, o olhar dela antes de desmaiar, o corpo tremendo, a impotência. Aquilo não era uma lembrança, era um veneno. E eu o engolia todos os dias. Depois da invasão, a corregedoria tomou meu depoimento, mas eu sabia que aquilo ia acabar em nada. Eu conhecia o sistema, já o tinha visto engolir coisas muito piores. Falaram em acompanhar o caso com prioridade, mas eu via nos olhos deles. Ninguém queria mexer com aquilo. A notícia já tinha vazado, e a imprensa só falava do policial cuja casa foi invadida por criminosos ainda foragidos. Mas ninguém dizia o que realmente tinha acontecido lá dentro. Ninguém falava da minha mãe. O que eles fizeram com ela virou um segredo pesado demais para ser contado. E talvez fosse melhor assim. Mas para mim, o silêncio não era cura. Era gasolina. Eu ia atrás deles, um por um. A primeira pista veio de um informante que eu usava há anos, o China, um cara que vendia ferro velho na beira da BR-262, mas que conhecia mais da criminalidade de Vitória do que muita gente da polícia. Quando me viu, ele arregalou os olhos. Sentiu o clima pesado. "Cara, eu vi na TV", começou ele nervoso. "Aquilo lá foi na tua casa, não foi?" Eu não respondi. Só olhei. Ele entendeu. Ouvi uns papos de que os caras estão se escondendo lá pelo Morro do Macuco. Um deles é o tal do Nando, que anda metido com o pessoal do tráfico que desceu de Cariacica. Ele baixou o tom. "Disseram que ele tá com o mesmo cordão que foi levado da tua mãe. Foi o bastante. Eu já tinha um nome, um lugar e um fio para puxar. Montei minha própria operação. Nada oficial, nada que passasse pelo comando. Eu tinha alguns parceiros de confiança, o Sargento Lima, o Gomes e o Macedo, caras que sabiam o que eu estava passando e que no fundo queriam a mesma coisa que eu, justiça, ainda que suja. "Tu tem certeza disso, cara?" Lima perguntou enquanto preparava o fuzil dentro da viatura. "A gente cruza essa linha, não tem volta." "Eles cruzaram a linha primeiro", respondi. Entramos no Macuco por volta das 2 da manhã. O morro dormia, mas o silêncio era falso. Aquele tipo de quietude que antecede o barulho de tiro. A lua refletia nos telhados de zinco e o cheiro de pólvora velha pairava no ar. Sabíamos que ali, em algum lugar, estavam os homens que destruíram minha vida. Avançamos devagar, encostados nos muros, comunicando por gestos. Um cachorro latiu ao longe e foi o suficiente para fazer o coração disparar. O barulho de um portão batendo ecoou. No beco seguinte, um vulto correu. "Contato!" gritou Macedo, e o inferno começou. Os tiros vieram primeiro, secos, cortando o ar. Reagimos instintivamente. Eu me joguei atrás de um carro abandonado, vi o clarão da arma e respondi com rajadas curtas. O estampido reverberava nos becos.
e as janelas começaram a se acender lá em cima. "É a polícia!" gritei, mas sabia que ali ninguém ligava para isso. O morro tinha suas próprias leis. Quando o tiroteio cessou, o cheiro de pólvora tomou conta. 3 corpos no chão. Um deles, com um tiro no peito, ainda tentava respirar. Me aproximei. O rosto era familiar. O mesmo que eu tinha visto numa câmera de segurança dias antes, entrando na rua da minha casa. "Cadê o Nando?" perguntei, ajoelhando. O homem tossiu sangue e sussurrou algo inaudível. Então ouvi: "Parque Moscoso. Galpão velho." Foi a última coisa que disse antes de morrer. No dia seguinte, inventei um relatório falso, um cumprimento de mandado que deu errado. No papel parecia tudo legal. Na prática, era uma caçada. Passei a noite em claro de novo. No espelho do banheiro da delegacia, olhei para mim mesmo. A farda, o distintivo, o olhar cansado. Eu já não era o mesmo. A vingança estava me transformando em algo que eu jurava combater. Mas eu não ia parar. Não podia. Peguei o carro e segui para o Parque Moscoso, no centro. Lá, entre armazéns abandonados e casarões caindo aos pedaços, encontrei o galpão que o moribundo mencionara. Portão de ferro velho, uma fresta de luz saindo de dentro. Entrei devagar. O cheiro de mofo e ferrugem era forte. Lá dentro, vozes. 2, talvez 3 pessoas conversando. Reconheci um dos timbres, grave, rouco. Era o Nando. Senti o sangue ferver. Encostei o ouvido na parede e ouvi ele dizer: "Aquela velha gritou tanto que os vizinhos devem ter ouvido. Mas valeu a pena, né? O filho dela era polícia. E agora deve estar doido. Foi como se o chão sumisse." Eu não pensei, só entrei. O primeiro tiro foi dele, mas errou. O segundo foi o meu e acertou. Nando caiu para trás, ainda tentando pegar a arma. Os outros 2 correram, mas eu os alcancei. Um deles se rendeu, o outro tentou escapar pelos fundos e acabou alvejado. Silêncio. O coração martelava no peito. A respiração curta. Eu olhei para o corpo do Nando e senti nada. Nenhum alívio, nenhuma glória. Só um vazio absurdo. Liguei para o Lima. Terminou. Foi tudo o que eu disse. "Você tá bem, irmão?" Ele perguntou. "Não sei." Fiquei ali por alguns minutos parado. O sol começava a nascer e o galpão se enchia de uma luz alaranjada. Parecia ironia. O dia nascendo sobre tanto sangue. Peguei o cordão da minha mãe, ainda no pescoço de Nando. Segurei firme. Era a única coisa que me restava dela intacta. Naquela manhã, antes de voltar para casa, parei na praia de Camburi. Tirei as botas, sentei na areia e fiquei olhando o mar. O vento batia no rosto e trazia o cheiro de sal misturado com o gosto amargo da vingança. Eu tinha feito o que prometi, mas no fundo sabia que nada ia consertar o que foi quebrado. O preço daquilo que fiz começou a aparecer rápido, como uma fatura que chega com multa por atraso. Na rua, ouvi rumores. No quartel, senti o gelo nos olhares. Na imprensa, comecei a virar caricatura. Policial fora da lei, justiceiro descontrolado, vigilante que atropela o devido processo. O teor das manchetes não me surpreendia. Eles sabiam como me pintar para que eu parecesse menos humano e mais monstruoso. Era expediente clássico para reduzir apoio. Se me tornassem um bode expiatório, as perguntas voltariam a ser: o que fez esse homem para merecer isso? E não, quem ordenou invadir uma casa de família? Logo vieram as consequências formais. Um procedimento administrativo foi aberto por uso indevido de força e ação não autorizada. O diretor da unidade, protegido por protocolos e sorrisos de gabinete, disse em público que a corporação não compactua com extravasos. Em palavras diretas, queriam me amarrar. Meu histórico, até então limpo, serviu de pouco. A máquina de proteção dos poderosos é hábil em transformar fatos em versões convenientes. No papel, tudo era formalidade. Na prática, aquilo me tornava cada vez mais isolado. Me pediram para me apresentar à corregedoria para prestar esclarecimentos. Fui. Entrei por aquela porta sabendo que aquilo já não era só um interrogatório, era execução de reputação. A sala cheirava a café frio e tinta, andares de burocracia empilhados. O corregedor tinha o tom correto.
os olhos gastos por decisões que mantêm o sistema inteiro em equilíbrio aparente. Ele me falou de responsabilidade, de hierarquia, de imagem pública. Eu ouvi e respondi o que podia. Proteger a mãe e punir os culpados soavam como mesma tarefa, mas não naquele ambiente. Dias depois recebi um comunicado. Afasta-se das funções até que o procedimento seja concluído. Foi como me arrancarem uma parte de mim. A farda parecia agora um peso insuportável. Saí da sala com um plástico de processos nas mãos e a sensação líquida de queda. A casa da mãe virou o único refúgio que eu tinha, e, por ironia, um lugar que também despertava as lembranças mais doloridas. Passei longas tardes jogado no sofá, vendo televisão que falava de mim como se fosse um personagem de novela. A perseguição ganhou corpo quando começaram a aparecer denúncias anônimas que, em instantes, ganharam os jornais. Alguém plantava no noticiário uma história de que eu teria sido flagrado com dinheiro, que destruí provas, que forjei a cena do tiroteio no Morro do Macuco. Eram versões que tiravam da população a noção de que havia um problema grave na corporação e faziam de mim o bode expiatório conveniente. A quem beneficiava essa narrativa? Quem lucrava com o meu silenciamento? Passei a viver com a sensação permanente de ser observado. Cada barulho no portão me fazia pensar que era a chegada de quem vinha buscar o preço. Troquei o número do celular 3 vezes em um mês. Dormia em lugares diferentes. Não havia paz. Os encontros com amigos que restaram eram curtos e cheios de olhares por sobre os ombros. O medo transformou o mundo em uma paisagem de riscos iminentes. A Procuradoria abriu investigação própria e advogados chegaram com papéis, ameaças veladas e propostas de acordo. Depoimentos que façam sentido. Coisas que se esquecem quando se assina um termo. Recusei. Como poderia? Assinar significaria trair tudo. As mortes, as promessas e a minha própria dignidade. E isso me colocou num lugar perigoso. Além de afastado, eu agora era alvo de processos que poderiam me levar à prisão ou à expulsão. O sistema não poupava quem ousava furar a bolha. Enquanto isso, a caça oficial começou. Não só por funcionários da corregedoria, havia também patrulhas discretas que apareciam perto de onde eu dormia, mensagens codificadas encaminhadas a colegas, aconselhando que não tivessem contato comigo. Havia sinais claros de que alguns dentro da polícia já não me viam como um irmão de farda, mas como problema a ser desmontado. Uma vez, quase fui cercado por equipes que insistiam em me revistar por algum pretexto. Naquela ocasião, usei do conhecimento da rua e de velhos atalhos para escapar. Foi uma sensação crua, estar perseguido por aqueles que deveriam ser meus. Psicologicamente, o efeito foi devastador. À noite vinha a culpa, não por aquilo que eu fazia para vingança, mas pelo que minhas ações geravam de dor para minha mãe. A primeira coisa que pensei quando vi o lenço com o sangue no galpão não foi o prazer mórbido da retaliação, mas a certeza de que nada devolveria o que fora quebrado. Havia momentos que eu me perguntava se, ao me tornar caçador, eu já não me tornara aquilo que jurara combater. Essa dúvida corroía. Era sempre uma faca que eu carregava no estômago. A mídia alimentava isso com gosto. Um programa de rádio sensacionalista me acusou por horas de burlar a lei e fazer justiça nas próprias mãos. Ouvi o apresentador rir. Ouvia a plateia virtual. Perto dali, o jornal de maior circulação publicou um editorial pedindo respeito às instituições. Quem protegia as instituições quando as instituições estavam podres? Ninguém fazia essa pergunta em alto e bom som. Era como se denunciar fosse pecado e obedecer fosse virtude, mesmo se a obediência significasse conivência. Mas nem tudo era escuridão. Em meio a essa tempestade, algumas vozes insistiam em falar diferente. Teresa e Padre João mantinham vigílias discretas. Luan, o jornalista, resistia. Eu soube que ele mantinha versões dos arquivos com backups redundantes. Havia redes de solidariedade paralela. ONGs de direitos humanos começaram a me procurar em sigilo, oferecendo apoio jurídico e assistência para minha mãe. Era pouco, mas sustentava. Também havia gente dentro da corporação que, por medo ou por integridade, me dava avisos em off.
Não vá nesse endereço. Esse oficial foi trocado hoje. Eram migalhas de humanidade e eu as guardava como se fossem ouro. A caça, no entanto, ganhou um novo capítulo quando começaram os boatos de que eu havia matado um traficante que, segundo provas que havia, de fato, estava envolvido no ataque à minha mãe. Eu não negava a autoria dos disparos naquela noite no galpão, mas os que queriam transformar a narrativa sabiam manipular. Em questão de horas, a notícia se espalhou com detalhes macabros. Um grupo de advogados ligados a associações policiais enviou notas defendendo a abertura de processo criminal contra mim. Das paredes do quartel pairava a sensação de que meu rosto logo estaria nas redes sociais, entre policiais que perderam a linha. O que me salvou e me manteve vivo foi justamente a determinação de não desaparecer sem deixar vestígios. Em contragosto, comecei a documentar tudo. Madrugadas a fio, eu colecionava recibos, salvava e-mails, imprimia mensagens, duplicava mídias. Se a justiça institucional me cerceasse, a memória teria que contar algo. Distribuí cópias para pessoas de confiança. Teresa, Luan e um advogado sério que aparecera através de uma ONG. Era um risco, mas ao mesmo tempo, uma rede de proteção. Um backup humano que impediria, se algo me acontecesse, que a história fosse simplesmente apagada. E então veio o golpe que mudou o jogo. Alguém vazou um áudio meu para um site de extrema popularidade, com eu conversando, em momentos de raiva, sobre fazer aquilo que a lei não faz. O corte era malicioso, tirado de um contexto de desespero. A opinião pública, que até então enxergara partes da minha dor, agora me via como um perigo. A manchete viralizou. Policial promete justiça com as próprias mãos. As consequências foram imediatas. Nova pressão judicial, pedido de prisão preventiva e caça intensificada. Uma vez que você é pintado como perigoso, o martelo cai mais pesado. Foi aí que recebi a confirmação que temia. Uma ordem de busca e apreensão na minha casa, emitida com base em indícios de prática de crime, documento que parecia escrito para me enfraquecer. Corri para desfazer trilhas, parei em pontos que havia planejado para a emergência, sabia que, quando chegassem, poderia não haver tempo. E quando a viatura deu sinal e a equipe desceu para revistar, eu já estava longe. Percebi que, para sobreviver e, ao mesmo tempo, manter a luta viva, eu teria que sair do alcance direto deles. Fiz o último movimento que me restava. Desapareci. Viver sem endereço tornou-se rotina. Adotei uma identidade móvel, dormia em quartos de hotel baratos, em casa de amigos de confiança, em cabanas em matas próximas. Mas houve um efeito inevitável. Eu deixei a vida que conhecia para trás. Minha mãe, a razão de tudo aquilo, ficou por um tempo em um lugar seguro que só eu e Sávio conhecíamos. As visitas eram risíveis e rápidas. Um aperto de mão, 2 segundos de reconhecimento. Eu precisava estar sempre 2 passos à frente de quem queria que eu caísse. A caça ao justiceiro virou espetáculo. Meu rosto foi circulado em boletins, procurado por suspeita de homicídio e atentado à ordem pública. A sensação de ser caçado pelo próprio sistema foi mais forte que a dor física. Em um país que ensina a confiar na autoridade, ser caçado por ela é uma espécie de exílio moral. A solidão que se seguida era densa, e me lembro de noites sentando em estações de ônibus vazias, olhando os anúncios publicitários, me perguntando como cheguei ali. Mas a sensação de derrota não me dominou. Pelo contrário, me deu combustível. A cada festa de torta jornalística que me colocava como vilão, ganhava-se mais combustível para quem achava que eu deveria ser apagado. E eu sabia que não podia contar com a lei para garantir justiça. Então reconstruí a minha tática. Menos incursões imprudentes, mais coleta de provas documentais, exposição gradual por canais confiáveis e pressão sobre os agentes que, por medo, ainda vacilavam. O plano era longo, custoso e perigoso, mas era o único que tinha alguma chance real de desmantelar não só Ferreira, mas o arranjo que o protegia. Numa dessas noites, escondido num apartamento alugado em nome de um contato, escrevi uma carta para minha mãe. Coloquei nela lembranças. O café da manhã, a voz, o cheiro do sabão no varal.
A dor era grande demais para guardar só em mim. Eu transferi aquilo para papel como forma de respirar. E na última linha eu escrevi: se eu não voltar, que saibas que tentei, pela verdade, pela tua dignidade. Dobrei, guardei no bolso e saí. Ainda havia caminho pela frente, ainda havia sangue a limpar, ainda havia justiça a buscar, nem que a justiça viesse por meios tortuosos. E assim, entre exílio e estratégia, eu seguia, caçado por uns, odiado por outros, perseguido por aqueles que deveriam guardar a lei. Mas a verdade que me movia permanecia intacta. Havia gente comprando impunidade com vida alheia, e eu, à margem do sistema, me tornara a última linha de resistência que alguns acreditavam ter. Quando você vive na sombra por tanto tempo, aprende a medir cada passo como se fosse o último do jogo. Eu não queria mais apenas arrancar ratos do esgoto, queria expor a rede que os alimentava. E para isso, precisava de luz, daquela que queima e queima mesmo, a mídia nacional. Se o sistema institucional me sufocava, a imprensa poderia abrir uma fresta e deixar entrar ar. Combinei tudo com Luan e com a ONG que havia me dado apoio. Era arriscado. Envolver muita gente significava mais bocas para vazar, mais mãos que podiam trair. Ainda assim, a única forma de garantir alguma proteção era transformar a exposição em algo tão público que seria difícil de enterrar. Planejamos então uma coletiva em local neutro, a sede de um canal de TV nacional que topou, com cautela, exibir provas na íntegra e transmitir ao vivo. Em paralelo, enviamos cópias criptografadas dos arquivos do pendrive para 4 jornalistas independentes e para 2 escritórios de advocacia internacional que lidavam com lavagem de dinheiro. Se algo acontecesse a gente, as informações se multiplicariam. Os dias que antecederam a coletiva foram os mais tensos da minha vida. Dormi umas poucas horas, com a pistola ao alcance da mão, alternando entre revisar documentos e reavaliar rotas de fuga. Recebíamos sinais de que Ferreira estava inquieto. Suas pessoas faziam ligações que terminavam com vozes alteradas. Carros estranhos estacionavam nas proximidades de hotéis onde nos hospedávamos. E o telefonema anônimo com a voz distorcida voltou a dizer com calma: cuidado com a fama que pede palco. Era claro, eles preferiam que eu fosse apenas mais um mito morto. Não podiam permitir que a verdade fosse popular demais. Chegou o dia. O auditório estava lotado de repórteres, câmeras, microfones e o barulho agudo de flashes. Luan abriu com uma fala curta, dizendo que aquilo era o início de uma investigação jornalística colaborativa. Eu assentei. Meu corpo inteiro parecia em alerta. Na tela atrás de nós, rodaram imagens das caixas do galpão, fotos de registros fiscais e o vídeo que gravara no estacionamento onde Ferreira negociava armamento. O estômago apertou. Aquilo que antes existia em pastas e HDs agora estava no ar. E no ar, não se apaga com um despacho burocrático. O primeiro impacto foi imediato. Nomes menores foram expostos, contratos foram mostrados e as transferências bancárias amarravam responsáveis a contas de fachada. A plateia agitava-se. A transmissão ao vivo rapidamente alcançou milhões. Nas ruas, grupos começaram a compartilhar. Cérbero na luz, quem protege? O país parou um pouco para assistir. Para quem sempre faz a política do gueto, era uma oportunidade única. Quando muita gente olha, é mais difícil varrer a sujeira para baixo do tapete. Feito o estrago inicial, veio o golpe que esperávamos, a reação. Ferreira não era apenas bruto. Ele tinha juízes amigáveis, um punhado de políticos e uma máquina de mensagens capaz de transformar herói em monstro. Em menos de 24 horas, começaram a surgir notícias alternativas plantadas por fontes anônimas, provas forjadas, policial vingativo manipula fatos, jornalismo sensacionalista. A tática era clássica: desqualificar a fonte, não o conteúdo. Mas graças à estratégia de redundância, as cópias dos arquivos já estavam em servidores estrangeiros e não poderiam ser apagadas por aqui. Mesmo assim, a coisa escalou. Um dos advogados que recebera material numerou as provas e solicitou ao Ministério Público que abrisse um procedimento sigiloso para a proteção de testemunhas. Isso era bom. Dava o verniz legal que faltava.
Porém, também serviu de sinal para quem estava no jogo contrário, e sinal para nós que o inimigo agora sabia exatamente que medidas estatais podiam ser acionadas. Na manhã seguinte à coletiva, quando eu pensava que ao menos um suspiro de vitória era possível, a tentativa de calar veio em forma de violência. Estávamos no estúdio, preparando uma segunda rodada de entrevistas, quando os seguranças do canal avisaram que havia um carro estacionado há muito tempo na via de fuga, com 2 homens estranhos dentro. Pedi para verificarem. Quando saí do camarim para olhar, ouvi um estampido seco vindo da frente do prédio. Alguém havia atirado de trás de uma moto. O caos foi imediato. A transmissão ao vivo tremeu, câmeras correram, gente gritou. Corri para o saguão e vi que um cinegrafista fora atingido. Um homem jovem que só cobrira conflitos da forma mais corajosa que um jornalista sem medo faz. O sangue frio congelou a sala em segundos. Em questões de minutos, o que era uma coletiva virou cena de crime. A segurança do canal reagiu com profissionalismo, bloquearam saídas e a polícia, chamada em massa, ocupou as entradas. Ainda assim, a mensagem era clara. Alguém tentou matar a notícia e a todos que participavam dela. Foi uma tentativa de intimidação que falhou em seu objetivo mais perigoso. Não calou, só fez as imagens circularem mais rápido e mais longe. O tiro, ao contrário do que querem, trouxe ainda mais luz. No meio do caos, meu celular vibrou com um vídeo. Era Sávio, tremendo, voz embargada. Tiveram a minha mulher. Disseram que se eu não parasse de ajudar, eles iam... A raiva latejou como ácido. Percebi que a corda apertava a gente por vários lados. Feriam a rede de apoio, atacavam a imprensa e procuravam isolar as testemunhas. Foi ali que a estratégia que eu mais temia virou necessidade. Expor Ferreira em pleno julgamento midiático e, ao mesmo tempo, empurrar para dentro do sistema jurídico o último nó que o ligava às suas proteções. Pedi a Luan que transmitisse o que tínhamos, com cortes que preservassem a integridade do processo, e mandei o advogado internacional iniciar requisições para bloqueio imediato das contas mencionadas. Ao mesmo tempo, conversei com o representante de uma plataforma de streaming estrangeira que topou replicar o material caso tudo fosse censurado aqui. Era redundância em curso, o único jeito de derrotar um inimigo que podia apertar alavancas locais. Mas Ferreira também tinha uma carta na manga que eu não previra. Ele acusou publicamente a coletiva de divulgar documentos fornecidos por um policial fora da lei que responde a processos internos e pediu prisão preventiva contra mim. Num espaço de poucas horas, um juiz simpatizante expediu um mandado de prisão por ameaça à ordem pública e instigação à desordem. A ironia cortou fundo. Eu, que tentara usar a lei para denunciar a lei podre, agora era tido como ameaça. Chegou o dia em que as viaturas vieram bater à porta do hotel onde me abrigava. Eram oficiais com rosto tenso, mas embaixo do tenso havia um cálculo. Era preciso prender o bode para que o público se acalmasse. Tentei argumentar, mostrar documentos, dizer que era parte de um processo maior, mas a ordem era clara. Cumprir o mandado. Fui algemado sob tumulto de câmeras. As redes sociais explodiram. Prenderam o vilão. Polícia age para restabelecer ordem. Em pouco tempo, transformaram minha prisão em espetáculo e os que me apoiavam em suspeitos. Na cela da corregedoria, fria e pequena, esperei o meu interrogatório. A sensação era de regressar a outro ponto de não retorno. No entanto, havia uma diferença crucial. O vídeo do ataque ao canal, as cópias do pendrive espalhadas por servidores no exterior, as contas temporariamente congeladas por ordens internacionais, tudo isso já tinha cruzado fronteiras. Não podiam simplesmente apagar tudo com um despacho. E quando senti o peso da algema no pulso, também senti algo que há muito fazia falta. A convicção de que minha luta não cabia mais só aos meus ombros. No dia seguinte, enquanto eu aguardava a audiência, o canal fez o que não esperávamos. Exibiu trechos do material com a manchete "Tentativa de calar a verdade". A repercussão foi monstruosa. Protestos, comícios, cartas à corregedoria e um pedido formal de investigação sobre as ligações políticas de Ferreira chegaram à mesa do Procurador-Geral do Estado. A pressão pública, por si só, começou a mover as peças que até então estavam imobilizadas.
Juízes passaram a reconsiderar prisões preventivas. Promotores receberam informação que antes ignoravam, e por trás dos bastidores havia quem esquecia interesses políticos por medo de se queimar com fogo público. Eu sabia que podia ser um jogo de bola longa. A vitória, se viesse, seria pequena e custosa. Mas enquanto eu estivesse no centro desse redemoinho, dois pensamentos me mantinham em pé. Minha mãe e as mães das ruas que tinham no medo uma casa permanente. Às vezes, para derrubar uma construção corroída por dentro, o único jeito é fazê-la ruir sob os olhos de todos. E então eu me vi ali, preso e exposto, parte de uma engrenagem que agora, finalmente, começava a ranger. A cela era fria como convicção vazia. As barras refletiam a luz mortiça do corredor, e quando sentei no banco de concreto, senti um peso que não era só físico. Era o peso das decisões tomadas, dos corpos que caíram, das escolhas que me transformaram. Havia um zumbido distante, talvez rádio, talvez o bate-papo abafado de outros presos, e por um instante fui uma criança de novo, achando que tudo se resolveria com uma conversa. Não se resolvia. Nem nunca se resolveu. Logo cedo me chamaram para a audiência. Entrei escoltado por dois agentes com semblante sério, como se fizessem favor em me colocar à vista pública. A sala estava cheia de lentes. Repórteres empurravam microfones, e o barulho era uma camada a mais de tensão. Meu processo já havia virado espetáculo. A imprensa me colocara ora como herói, ora como monstro, o tribunal como palco. Eu me sentia exposto e, ao mesmo tempo, estranhamente aliviado. Talvez porque ali, naquele juízo, haveria a chance de que a verdade que eu carregava não fosse tão facilmente enterrada. O promotor fez um discurso padrão. Ordem pública, necessidade de processo, risco de reiterância. O juiz, petulante e cansado, fez perguntas que revelavam mais preconceitos do que dúvidas. Mas havia algo que mudou o jogo. As provas que havíamos enviado para servidores estrangeiros e os testemunhos que conseguimos manter vivos, Luan, Teresa, Padre João e outros, não podiam mais ser ignorados. Houve um entrevero entre advogados. Alguns procuradores, pressionados pela grande imprensa e por manifestações públicas, pediram cautela. Eu via que a maré começava a mudar, não por mérito da minha boa-fé, mas pelo estardalhaço que a verdade fazia quando gritada em praça pública. Naquele mesmo dia, fora do tribunal, vi pela primeira vez o rosto político do meu inimigo em público. Ferreira foi convocado para depor como suspeito numa comissão interna. Ele apareceu elegante, sereno demais. O olhar frio que antes eu respeitara, agora me dava nojo. Ele respondeu com frases ensaiadas: cooperação com investigações, erro de alguns elementos isolados, compromisso com a legalidade. A plateia bateu palmas, e eu senti tudo se contorcer, como o mundo aceita a performance bem ensaiada e se recusa a encarar barbárie real. Ainda assim, era um tremendo sinal. O homem que me perseguira, que matara e mandara matar, estava finalmente na mira. Ou pelo menos parte dele estava. As horas seguintes foram um turbilhão de medidas: bloqueio de contas, selagem de depósitos, mandados de busca estendendo-se a pessoas próximas à Ferreira. Paisagens que eu conhecia bem, galpões, empresas de fachada, escritórios de segurança, foram vasculhadas. Nada apagava o rastro que havíamos deixado. Pessoas que antes tinham sido apenas vultos, enfim, tiveram rostos e nomes públicos. A sensação era de justiça se movendo a passo de tartaruga, mas movendo-se. Cada apreensão era uma vitória miúda, e eu precisava dessas migalhas para não desabar. Porém, a máquina que se move para derrubar um homem feito de poder tem braços longos. Ferreira reagiu com uma estratégia perversa. Em vez de confrontar as provas, passou a espalhar dúvidas, a investir em acusações cruzadas. Usou aliados políticos para abrir inquéritos contra promotores e jornalistas. Processos por difamação, ações de dano moral, investigações internas que tentavam desqualificar testemunhas. Era uma artilharia jurídica, cansar os inimigos por dentro até fazê-los abandonar a luta. Havia um cálculo cruel naquilo. Sistema protege sistema. Em paralelo, a vida privada pagava o preço que sempre paga. Recebi notícias que me rasgaram.
O advogado que havia me dado assistência legal teve seu escritório apedrejado, o carro do padre João foi queimado e Teresa ficou ameaçada a ponto de ter que sair de Vitória por algumas semanas com a família. Sacrifícios que pesavam como chumbo. Eu me sentia responsável por cada incêndio, por cada família que teve a paz roubada por estar próxima de mim. A sensação de culpa era uma pedra que eu carregava pelo dia e pela noite. Minha mãe, por seu lado, oscilava entre clareza e nuvens. Havia dias em que ela perguntava pelo café da manhã perdido, pelo tempo que eu passara na rua, e havia dias em que o trauma a empurrava para o silêncio. Eu tentava ser firme diante dela, mas a verdade é que minha força era uma fachada. Nas poucas horas em que a deixava dormir, eu caía em pedaços. Em certo momento a vi olhar para a janela e dizer, com a voz mansa de quem já sofreu demais: "Seja o que for que você precise ser, meu filho, só não se perca." As palavras colaram na alma. Eu não queria me perder, mas tudo conspirava para que eu me tornasse alguém irreconhecível. Houve também quem usou o caso para fazer política. Vereadores pediram CPI, deputados estaduais tentaram capitalizar a indignação e 2 ONGs levaram o tema para fóruns nacionais. A consequência foi dupla. Mais pessoas sabendo sobre o que havia acontecido, e mais gente com interesses próprios, complexo. Isso gerava ruído, e ruído é combustível para os que querem enterrar o essencial. Enquanto isso, o judiciário começou a soltar ordens de prisão que, estranhamente, não alcançavam o núcleo principal. Alguns intermediários foram detidos, operadores logísticos, um gerente de depósito, um segurança que fizera a ponte entre armazéns, e em seus depoimentos, aos poucos, um mapa da estrutura ia se formando. Mas as cabeças mais altas mantinham distância. O mecanismo de proteção funcionava com sutileza, contratos, doações políticas e assentos em conselhos. Foi aí que percebemos algo importante. Desmontar uma rede não era apenas prender bandidos, era desfiar uma trama social e econômica que sustenta a impunidade. A pressão contínua acabou por desgastar algumas alianças. Luan recebeu propostas indecorosas. Arquive isso e você terá facilidade de publicação, emprego e tranquilidade. Ele recusou, com dignidade e com medo. Mas a recusa custou-lhe caro. Ameaças à família, acesso à internet monitorado, tentativas de intimidação. Nesse ambiente, a coragem é sempre medida no preço que se está disposto a pagar. E a coragem do meu grupo começou a pagar caro. Num desses dias, recebi uma ligação que me deixou sem ar. O advogado internacional que nos assistia foi vítima de uma operação de difamação massiva. Seus escritórios em Lisboa e Genebra receberam ataques cibernéticos e tentativas de bloqueio de correspondência. O sinal era claro. O adversário não deixaria as pontas de prova circularem. Era um aviso em escala global. E se havia algo que aprendemos, é que quem tem dinheiro e rede não tem só capacidade de corromper no plano local. Ele consegue puxar fios que atravessam fronteiras. Ainda assim, a investigação avançou em 2 frentes essenciais: jurídica e informativa. No lado da lei, promotores começavam a conseguir medidas cautelares e a fechar o cerco a operadores. No lado do jornalismo, com a ajuda de Luan e da equipe independente, surgiam reportagens detalhadas que expunham a cadeia de compra e venda de informação, como o endereço de um policial vira mercadoria. Uma dessas reportagens mostrou transferências bancárias que ligavam uma empresa de fachada em Vila Velha a uma cooperativa de segurança que tinha contratos com prefeituras. O escândalo estourou. Vereadores pediram explicações, contratos foram suspensos e uma investigação paralela sobre licitações começou. Na arena pública, as vigílias de Teresa e as missas de Padre João ganharam mais gente. Mães de polícias, ativistas, cidadãos comuns, todos começaram a marchar exigindo transparência. Era a pressão que, quando bem usada, obriga instituições a olhar para dentro. E pela primeira vez em meses, senti que não estava só. Agora, a cidade gritava. A denúncia tinha se tornado choro coletivo. Mas os riscos continuavam. Em uma noite, quando menos esperava,
Houve uma emboscada que quase me tirou da vida. Saí de um encontro e, ao caminhar para o carro, senti uma pressão no ombro. Um tiro rasgou o ar, ricocheteou numa lata e senti o calor de fragmentos na pele. Corri, me joguei atrás de um muro e, por um triz, não fui atingido. Era evidente. A calma que a mídia e o judiciário proporcionavam era temporária. O adversário sabia resistir. E eu, no fim das contas, era um homem que ainda precisava correr. Foi nesse momento que tomei uma decisão difícil. Não poderia simplesmente continuar na linha de frente com a mesma exposição. Precisávamos de uma estratégia difusa, gente que falasse por mim, que mantivesse a pressão institucional, que mantivesse a verdade em circulação, enquanto eu me reagrupava. Assim, passei a delegar. Teresa, Luan e o advogado tomaram as rédeas da exposição pública. Eu, por minha vez, comecei a trabalhar com Miro e um pequeno grupo na coleta fria de provas. Documentos que ainda podiam amarrar as cabeças maiores, demonstrações financeiras, trocas de mensagens que não se apagavam tão facilmente. Enquanto eles agitavam a cidade, eu fui atrás do que restava no submundo. Depósitos, notas e intermediários que ainda conversavam com Ferreira. A vantagem foi que, ao me deslocar nas sombras, eu começava a ouvir conversas desesperadas. Estão procurando nós. Bloqueiem as contas. Mude o número. A sensação era que a casa do jogo estava tremendo. E quando a casa treme, a tinta descasca. Descascou. Um documento mal escondido surgiu. Uma ordem de serviço assinada por um nome que não era o do Ferreira, mas de um sócio oculto. Um homem de negócios, respeitável em fóruns de investimento, com pipeline de contratos com a prefeitura. Ele era a ponte entre o crime e a legalidade. Esse foi o fio que faltava. Com essa peça, a coisa passou de caça de raposa para cerco. Pedimos, com a ajuda do advogado internacional, colaboração jurídica transfronteiriça. Foram semanas de petições, cruzamentos bancários e de esperas que dilaceravam. E então, numa manhã chuvosa, vi na TV que o Ministério Público protocolara medidas cautelares contra a empresa do tal sócio. Era um passo histórico. Pela primeira vez, a camada respeitável do caso ganhava luz. O efeito cascata veio: auditagens, sequestramentos de bens e um inquérito que progressivamente arranhava as camadas de proteção. No entanto, com a queda de um, o lugar de poder se desloca para outro. A velha máxima se confirmava: decapita-se uma cabeça e surgem dois pescoços. A rede tentava se recompor. Havia uma sensação de que a guerra continuaria por muito tempo. E eu, que pagara preço alto, sabia que meu papel mudara de ator principal para peça-chave numa estratégia maior. Eu não era mais apenas o soldado ferido, era o detonador que, em algum grau, fizera o sistema tremer. No fim daquele ciclo, lembro-me de caminhar à beira da praia com o sapato encharcado de lama e o rosto coberto pelo vento. Havia vitórias e perdas, cadáveres e alianças, e uma verdade inescapável: nada conserta a ferida original. Minha mãe continuava se recuperando aos trancos e barrancos. O processo jurídico caminhava, mas havia a certeza de que muito poder ainda resistiria. Eu sentia, no entanto, algo novo. Não o bálsamo completo, mas a sensação de que a semente da verdade fora plantada em terra que não pertencera a nós. E semente, quando bem cuidada, cresce. Ao fechar o bloco daquele período, traço mentalmente um inventário. Amigos perdidos, famílias ameaçadas, instituições balançando, e a convicção de que o preço pago serviria como alavanca para que outros, no futuro, não tivessem de pagar tão caro. Se a justiça era lenta e incompleta, ao menos a memória começava a guardá-la. E memória, bem alimentada, é um punhal que crava na impunidade. Faz tempo que aprendi que justiça, no Brasil, não é um ato, é um processo que sangra devagar. As semanas após o cerco a Ferreira e aos seus cúmplices foram um teste de resistência psicológica. Eu já não era o mesmo homem que iniciou essa guerra. Havia uma lentidão nos meus gestos, uma cautela em cada passo. Viver se tornara um exercício de vigília. Dormir era raro, confiar impossível. Aquela madrugada em que tudo começou, o barulho na janela, o grito da minha mãe, o estampido que acordou o inferno, parecia agora
um pesadelo antigo. Mas bastava o som de uma porta rangendo, ou o estalo de um rádio de viatura, para que tudo voltasse em imagens nítidas. O trauma não tem calendário. Ele só muda de forma. Mesmo com a operação desmantelada e Ferreira afastado, eu sabia que as raízes continuavam enterradas em solo fértil. O sistema é uma criatura que se regenera. Prendem 1, 2, 10, e sempre surge outro pronto para ocupar o espaço. Mas, pela primeira vez em muitos anos, percebi rachaduras no muro. Policiais que antes se calavam começaram a denunciar. Promotores exigiam reavaliações de casos antigos. Repórteres que tinham medo agora publicavam com nome e rosto. As engrenagens giravam. Lentamente, sim. Mas giravam. Numa manhã chuvosa, recebi uma convocação para depor novamente. Dessa vez como testemunha, não como suspeito. O promotor, um homem de olhar cansado, me recebeu com respeito. Disse que o caso estava em vias de ser encaminhado para a segunda instância e que provavelmente haveria novas prisões. Eu o ouvi em silêncio. Não sabia mais se devia sentir alívio ou desconfiança. No fundo, o sistema ainda era o mesmo. Só havia aprendido a falar mais bonito. Saí do fórum e caminhei até o alto do Morro do Moreno. A vista da baía, com os navios cortando o horizonte, me deu uma sensação estranha de leveza. Pensei em minha mãe. Ela estava viva, mas não inteira. Os médicos chamavam de trauma pós-agudo. Eu chamava de alma ferida. Ainda assim, havia nela uma força silenciosa que me mantinha de pé. Ela me olhava às vezes e dizia: "Você fez o que tinha que fazer." E eu queria acreditar que sim. Luan continuava o trabalho jornalístico. Suas reportagens ganharam repercussão nacional. Recebeu prêmios, ameaças e um exílio temporário. Hoje vive sob proteção, mas nunca se arrependeu. Teresa fundou uma associação de apoio a famílias vítimas de abuso policial e criminal. O padre João, cansado, ainda faz missas em nome dos que caíram. Cada um de nós seguiu um caminho, mas todos carregamos a mesma cicatriz. Quanto a Ferreira, o homem não caiu em glória nem em tragédia. Foi pego em silêncio, num condomínio de luxo em Vila Velha, depois de tentar fugir com documentos falsos. O noticiário mostrou imagens frias. Um homem de cabelo grisalho, algemado, sem expressão. Nenhum tiro, nenhuma confissão. Apenas o vazio de quem acreditou ser intocável e descobriu que até monstros têm fim. Mas o que mais me marcou não foi a queda dele. Foi o depois. A cidade parecia respirar diferente. Nos becos de Vitória, onde antes o medo mandava, agora havia desconfiança. O primeiro passo da consciência. Vi jovens da academia de polícia debatendo ética. Vi colegas antigos, endurecidos, começarem a falar abertamente sobre corrupção interna. Não era redenção, mas era início. Ainda assim, o silêncio da madrugada continuava sendo meu inimigo. Em casa, eu ouvia minha mãe ressonando e ficava deitado no escuro, revendo cada rosto, cada voz, cada erro. O ódio que me moveu já não cabia dentro de mim. Agora, ele era memória, não combustível. E no lugar dele, um cansaço honesto. A vingança cumprira o ciclo. O resto era reconstrução. Certa noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era rouca, calma, com sotaque de fronteira. Disse apenas: "A guerra não acabou. Mudou de endereço. A ligação caiu antes que eu pudesse responder." Fiquei imóvel, olhando o celular. Entendi que aquela história nunca teria ponto final. Sempre haveria outro carregamento, outro policial comprado, outro silêncio comprado. A diferença é que agora alguém estava olhando, e talvez isso fosse o suficiente. Alguns meses depois, voltei ao local onde tudo começou. A casa, a mesma porta, a mesma janela, o mesmo corredor onde o inferno entrou. Entrei devagar, sem pressa. O ar tinha cheiro de mofo e lembrança. Na parede ainda havia marcas que o tempo não apagou. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia raiva, nem medo. Apenas a constatação fria de que aquilo tudo me moldara. Escrevi então o que hoje você lê. Não como confissão, nem como heroísmo, mas como registro.
para que um dia, quando alguém disser que o mal é invencível, possa haver ao menos um testemunho de resistência. Porque, no fim das contas, é isso o que sobra. Quem sobrevive para contar. No relatório final da corregedoria, constava meu nome entre os colaboradores que auxiliaram na purificação institucional. Sorri quando li. Purificação. Palavra grande demais para um sistema sujo por natureza. Mas deixei estar. Às vezes, é preciso fingir que acreditamos nas palavras para que elas comecem a ganhar peso. Hoje, caminho pela orla ao amanhecer. A cidade acorda devagar, e o mar, que um dia pareceu cúmplice do horror, agora devolve um reflexo de paz. Minha mãe está viva. O nome de Ferreira está nos jornais, e o caso segue em tribunais que talvez nunca fechem. E eu sigo. Com as mãos limpas? Nunca totalmente. Mas com o coração um pouco mais leve. A história termina aqui, mas o país, esse país que produz monstros e mártires na mesma esquina, continua. A verdade é que não há vitória sem perda. E às vezes sobreviver é a forma mais dura de vencer. Alguns homens são lembrados pelo que destruíram, outros pelo que resistiram. Eu só contei o que vi.